Eu sou Matheus Rau e no vídeo de hoje a chance perdida do Brasil dar certo. Cara, presta atenção aqui. Hoje eu vou te contar a história de um cara que foi injustiçado e perseguido pelo Estado brasileiro e teve todas as suas empresas quebradas ali, sucateadas por conta de divergências com o governo, para te provar ali que não interessa quão empresário você queira ser, quão você queira ajudar o Brasil para frente, que na maioria dos casos essa é uma tarefa muito árdua. Então já chega deixando aquele like na maciota, tranquilinho, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e senta, que lá vem a história. Irineu Evangelista de Souza nasceu na pequena cidade de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, no dia 28 de dezembro do ano de 1813. Seu pai, João Evangelista de Ávila Souza, morreu quando o Irineu tinha apenas 5 anos de idade, em uma emboscada envolvendo o contrabando de gado do Paraguai e do Uruguai para o Rio Grande do Sul. Naquela época isso era extremamente comum. Por conta disso, então, ele se muda para o Rio de Janeiro com 9 anos de idade, onde vai ser criado pelo seu tio, o Manuel José de Carvalho, que coloca ele para trabalhar desde criança. As primeiras tarefas que ele coloca ele para desempenhar foram numa empresa de comércio a grosso, como era chamada as varejistas daquela época, no negócio de um português chamado Pereira de Almeida, que era amigo do seu tio Manuel. Com 12 anos de idade, como ele já ia muito bem, já sabia falar muito bem, já sabia negociar muito bem, ele acaba assumindo um cargo de gerência. E com 16 anos ele ia tão bem que ele se torna sócio do imigrante português. Se tornando sócio, ele passou a ser responsável pelas negociações de dívidas da empresa, que não ia nada bem. E cabia ao Irineu negociar com os credores. Numa dessas negociações que ele acaba conhecendo o seu segundo grande mentor, responsável por mudar a mentalidade do Irineu, que foi o escocês chamado Richard Carruthers. Seu antigo patrão e sócio devia muita grana para esse escocês, que trabalhava majoritariamente na importação de produtos da Inglaterra para o Brasil. Desse modo, então, em uma troca, o Irineu acaba indo trabalhar para o Richard. E ele se dá tão bem com esse Richard que acaba assumindo os negócios dele quando o Irineu tinha apenas 19 anos de idade. E é com o Richard que ele aprende uma série de habilidades importantes ao empreendedorismo. Ele aprende a falar inglês, tem acesso à mentalidade industrial inglesa, ao liberalismo econômico e aprende coisas importantes dentro de um negócio que é gestão, contabilidade, administração. Como o Richard via que o Irineu ia muito bem, apesar de muito jovem, eles criam uma relação de confiança mútua. E é por isso que ele decide voltar para a Inglaterra e deixa o Irineu, que ainda não era barão de Mauá, cuidando dos seus negócios. O Irineu começa a trabalhar muito bem com as empresas que faziam parte do grupo do Richard e até vai para a Inglaterra no começo dos anos de 1840, tendo acesso a ideias muito importantes como a manufatura, o cenário industrial e o liberalismo econômico. Mas como sempre, o governo brasileiro não ajuda a classe empreendedora. E como os negócios de Richard e do Irineu trabalhavam majoritariamente com importação, para poder melhorar o cenário industrial brasileiro, é aprovada a chamada Tarifa Alves Branco, no ano de 1944, aumentando os impostos com materiais e itens exportados. Desse modo, as empresas do Richard e também do Irineu são extremamente prejudicadas. Mas apesar de ver isso como um empecilho, tanto o Richard quanto o Irineu veem aí uma oportunidade de negócio, de se lançarem no segmento industrial brasileiro. Os negócios da Carruthers e CIA, que eram as empresas dos dois, tiveram que ser liquidados. E com isso o Irineu recebe uma boa quantia em dinheiro. E decide então se tornar um dos primeiros industriais brasileiros. O primeiro negócio que o Mauá criou foi uma fundição e um estaleiro na Baía de Niterói e um local chamado como Ponta de Areia. A Ponta de Areia, na verdade, era uma armação de baleias, ou seja, um local onde o óleo de baleia era extraído. E esse óleo de baleia era responsável por iluminar as ruas do Rio de Janeiro. Então, com um capital de 60 contos, que corresponderia ali ao rendimento de uma grande fazenda de café no período de 1 ano, Mauá e Richard dão início, então, à sua primeira empreitada. Com a fundição já estruturada, eles decidem fazer o seu primeiro negócio. Com quem? Com o estado ali do Rio de Janeiro. Era um contrato realizado ali junto com o governo para a produção de canos e tubulações para a implementação do primeiro sistema de saneamento da capital, com a canalização do Rio Maracanã. Eles fabricaram os canos, mas na hora de entregar e receber o dinheiro, o que aconteceu? O Mauá recebe o seu primeiríssimo calote. O Estado meteu aquela, mas isso aí era da administração anterior, a gente não tem como bancar e arcar com isso, e não sei o que lá. E metendo essa, o Mauá quase, mas
quase faliu, mano. O que salvou ele foi a alternância de um governo e com isso eles acabaram pagando o Mauá pelos canos que ele já havia produzido, implementando o sistema de saneamento na capital e concedendo a ele um bônus ali, um empréstimo de 300 contos para poder fazer a fundição e para frente. Desse modo, o Mauá decide utilizar de todo esse indumentário ali, de toda essa grana, de todo esse ativo que ele capitalizou e se lança em outro mercado. Ele se dedica à produção ali de barcos e navios a vapor, porque o Brasil naquela época era um país extremamente atrasado que ainda utilizava ali dos barcos à vela. Ele também iniciou a estruturação do primeiro engenho a vapor do Brasil, que não utilizava da mão de obra escrava. Com relação aos escravos, o Mauá tinha uma visão extremamente diferente da época e era totalmente abolicionista. Tem até um episódio que lá no Pontal da Areia, quando ele foi implementar a fundição, ele liberou todos os escravos da região, cerca de 28, e contratou 100% de mão de obra qualificada, majoritariamente do exterior, e pagando para eles um bom salário. Então, depois do engenho, os negócios do Mauá iam de vento em polpa até a chegada da Guerra do Paraguai, que ele chamava de a Maldita Guerra. Com a chegada da guerra, então, a fundição do Mauá teve que começar a produzir canhões e também os navios a vapor, que foram os responsáveis ali majoritariamente pela vitória do Brasil, já que essa guerra foi bastante fluvial. Paralelo a isso, Mauá, com que o seu espírito empreendedor, querendo fazer o Brasil ir para frente, decidiu se lançar em uma nova empreitada, a iluminação do Rio de Janeiro. As luzes da cidade eram espécies de lamparinas que utilizavam do óleo de baleia, que eu te falei anteriormente, para poder queimar, e era uma luz meio turva ali, meio escura, sabe? E por isso que era até perigoso você sair no Rio de Janeiro nas ruas na época, como se não fosse hoje, né? Então o Mauá decide criar a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro. E ele entregou o projeto e iluminou até então a cidade, que era bem feia. Então até aqui, recapitulando, só para você não se perder, o Mauá já era dono de um estaleiro, de uma fundição, de uma empresa de energia e um engenho a vapor. Não satisfeito, então, o Mauá decide fazer o quê? Criar uma nova empresa, um banco. O Banco do Brasil, que foi o primeiro banco brasileiro, havia sido saqueado no ano de 1821, graças ao Dom João VI. E para fomentar a economia local, no começo da década de 1840, ele decide criar o Banco Mauá. E aí, com a capitalização do banco, ele decide criar novas empresas agora no mercado de transportes. Ele cria a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, a Companhia Fluminense de Transporte e a Companhia da Estrada de Ferro de Petrópolis. O Brasil era um país extremamente complicado e o Mauá decidiu por colocar ele nos trilhos, literalmente, para escoar e facilitar a produção de minérios lá em Minas Gerais, ligando até a capital, até então Rio de Janeiro. A primeira estrada de ferro que ele fez foi uma ligação entre Rio e Petrópolis. E mal sabia ele que esse seria o começo da sua ruína. O Mauá já era bem, mas bem rico, e ele tinha uma ótima casa ao lado do palácio aí da Quinta da Boa Vista, que era a residência oficial do imperador do Brasil, Dom Pedro II. O Dom Pedro II era um cara meio que rancoroso. Ele estava vendo o crescimento, a prosperidade dos negócios do Mauá meio que ali de longe, mas os interesses de ambos eram extremamente conflitantes. O Mauá era um cara liberal, que queria industrializar o Brasil e fazer com que a gente saísse da ideia de vender matéria-prima e comprar bens de consumo, bens acabados. Do outro lado, a gente tem o Dom Pedro II, apoiador do agronegócio, que tinha como amigo a famosa e antiga bancada ruralista. O grupinho ali da bancada ruralista era extremamente apoiador da monarquia, porque o Dom Pedro II ajudava esse negócio a prosperar cada vez mais. Os grandes latifundiários e também os donos de grandes fazendas de produção de café tinham no Dom Pedro II um apoio, porque ele queria isso do Brasil. E além de uma divergência ideológica entre o Barão de Mauá e o atual imperador Dom Pedro II, tinha uma rixa que era uma espécie de invejinha, porque ele morava no mesmo bairro que o imperador, um cara da nobreza. Então um comerciante que veio de baixo, morando do lado de um imperador, um cara nobre, não era nada bom. Se não bastasse então tudo isso, com a inicialização das obras da Estrada de Ferro de Petrópolis, o Irineu coloca a sua última pá no túmulo. Literalmente. Calma aí que você já vai entender. No início das obras, o Mauá decidiu homenagear o Dom Pedro II, fazendo para ele uma pá de jacarandá cravejada de prata. E coloca o Dom Pedro II para inaugurar as obras, dando a primeira pasada. O que foi tido como um ultraje tremendo para o Dom Pedro II e para sua corte, que estava presente ali no evento. Naquele período, o trabalho braçal, o trabalho em si, eram realizados ali pelos escravos.
As pessoas da nobreza, as pessoas que tinham dinheiro e a família real, tinham uma série de escravos e eram eles os responsáveis por fazer todo o trabalho sujo. No geral, os imperadores, os nobres e os burgueses não carregavam nem as próprias malas, as próprias coisas. Um guarda-chuva tinha que vir atrás ali com o escravo carregando. E se ver ali jogando e fazendo trabalho duro, o imperador ficou extremamente irritado. Não satisfeito então com esse episódio no início das obras, aproximadamente 20 meses depois, um ano e pouco, é realizada a conclusão dos primeiros 14 quilômetros da Estrada de Ferro de Petrópolis. E no dia 30 de abril de 1854, o Barão de Mauá, que acabou de adquirir o título de barão, fez um discurso relembrando o episódio onde Dom Pedro II colocou a mão na massa. Os dois tinham uma relação meio que de uma rivalidade velada. De um lado, Dom Pedro II queria acabar com o Mauá por conta disso, e do outro, observando os bens ali que o Mauá fazia para o Rio de Janeiro, ele não podia se desfazer dele. Porque lembre-se, ele fez o saneamento, ele fez a energia elétrica, e durante a Guerra do Paraguai, ele ajudou o Estado brasileiro fornecendo os insumos e também os navios. Então quebrar esse cara de uma hora para outra seria algo extremamente ultrajante e diminuiria a popularidade do até então popular Dom Pedro II. Então ele decide dar o título de barão para ele e aproximadamente um ano depois desse discurso são finalizadas aquelas obras de iluminação pública no RJ. Depois de todas as obras serem concluídas, os ânimos abaixaram um pouco mais e o Dom Pedro agora coloca, enfim, o seu plano de ataque em obra. E é aí que ele decide criar a Companhia Estrada de Ferro de Dom Pedro II, pegando empréstimos enormes com a coroa inglesa numa obra extremamente precária e deficitária. O que acontece é que com essas estradas de ferro, o Dom Pedro passava em trechos extremamente estratégicos, inclusive do lado do trecho de ferro do Mauá, fazendo assim as suas empresas ferroviárias irem de mal a pior. E daqui para frente, o Dom Pedro II e a ala governista começam a perseguir ainda mais o empreendedor. Em 1860, eles aprovam a chamada Tarifa Silva Ferraz, que diminuía os impostos sobre máquinas, ferramentas e ferragens, prejudicando assim a fundição de Mauá, abrindo espaço para a chegada de empresas estrangeiras para fazer esse serviço. Agora a gente já está mais ou menos na década de 60 e Mauá, tentando diversificar, começa a investir no mercado de transportes, fazendo ali os chamados bondinhos na capital do RJ. Isso tudo era feito por meio de concessões, concessão essa que no meio ali da década de 1860 é caçada pelo governo, deixando Mauá em apuros, com ainda mais prejuízo. Na virada então, na década de 1870, a perseguição continua e os trechos férreos do Mauá começaram a ficar cada vez mais obsoletos. As pessoas preferiam as linhas dos operadores por questão de lobby ali, né? Você sabe como é que funciona. Descapitalizado então, Mauá começa a acumular prejuízo e tem que inclusive vender a sua fundição. E as suas linhas férreas, como eu disse, começaram a falir. Então Mauá se viu atacado de todos os lados e decide então procurar o Banco do Brasil para poder solicitar empréstimo esse que foi negado. Muitos historiadores falam que esse empréstimo foi negado por articulação do Dom Pedro II. Então, com muitas dívidas, o Mauá, inclusive, legalmente pede mais prazo para poder pagar suas dívidas, consegue honrar com todos os seus compromissos e no dia 21 de outubro de 1889, com pouco dinheiro, ele acaba falecendo. Apenas alguns anos antes da República chegar no Brasil e o Dom Pedro deixar o cargo de monarca. Bem, a história do Mauá é bem emocionante, eu inclusive arrepio só de falar, e a gente consegue ver que essa realmente foi uma chance perdida do Brasil ir para frente. Se naquela época a bancada ruralista e o imperador não tivesse, é claro que isso aqui é meramente suposição histórica, tirada unicamente da minha cabeça, mas que faz sentido se você for observar, se o Mauá tivesse sido apoiado, o Brasil provavelmente seria um país muito mais industrializado e perderia então essa característica de ser vendedor de commodity. O Mauá tentou muito, fez banco, fez iluminação pública, fez saneamento, tentando fazer o Brasil ir para frente e a capital do Rio de Janeiro prosperar, mas por conta de desavenças políticas, o empreendedor acabou sendo escorraçado e faliu, basicamente, morrendo ali quase pobre. Então espero que essa história te inspire. A gente está quase chegando aí ao aniversário de morte do Barão de Mauá e esse vídeo é uma homenagem para ele.